Fala, gente, Papo Doce, mais um vídeo aqui. A nossa ideia pretensiosa, o Papo Doce é isso, a nossa ideia pretensiosa de imaginar que é possível sim falar sobre tudo sem necessariamente agredir, sem de forma nenhuma agredir, ofender, ameaçar ninguém, não é isso a intenção. Isso é novo no Brasil e eu sei que é difícil o canal crescer com uma visão pacífica, porém dando opinião, entrevistando, conversando com pessoas, são essas as pretensões do Papo Doce. Gente, por onde andará Ciro Gomes? Eu não vou deixar de falar disso, porque o Ciro Gomes é um político que eu gosto dele. Já votei nele no primeiro turno das eleições de 2018, votei no Ciro Gomes, lá naquele primeiro turno contra o Haddad, no primeiro turno, lógico, né? Ele não foi ao segundo turno, e óbvio que eu não votaria no Bolsonaro. Então, o Haddad eu acho um excelente político, mas como gestor, eu tinha restrições a Haddad. Como ministro, não tenho dúvida, ele vai ser um excelente ministro da Economia, como foi da Educação. Mas como executivo, para a questão de voto, não para a questão do que é. São Paulo, Haddad foi prefeito de São Paulo, na minha opinião, fez uma excelente gestão imaginando uma cidade para o futuro, porém as pessoas simplesmente não conseguiram compreender o governo Haddad em São Paulo, tanto que o João Dória ganhou lá, Haddad disputando a reeleição, o João Dória ganhou no primeiro turno, quer dizer, a gente também avalia algumas outras coisas antes de dar um voto. Mas voltando ao Ciro Gomes, eu lembrei dele porque surgiu aí um bloqueio de um bem dele, no processo que o vereador Fernando Holliday tinha contra ele, né? Parece que ele andou dizendo que o Holliday era um capitãozinho do mato, foi esse o termo que ele usou. É um termo infeliz que não deveria usar um homem inteligente como Ciro Gomes. Os ciristas aí podem, eu consigo, por exemplo, não defender o que ele disse, mas imaginar o que ele quis dizer, né? Porque o Fernando Holliday, que é vereador, acho que em São Paulo, ele, por exemplo, lançou um projeto de lei, logo quando assumiu o cargo de vereador, a vereança em São Paulo lançou um projeto de lei para acabar com o Dia da Consciência Negra. Ele tem uma visão, na minha opinião, deturpada do que é, da necessidade de você reafirmar a nossa dívida com os negros por um racismo estrutural que existe e tal. Porém, isso não dá o direito do Ciro Gomes a usar essa frase, pelo menos dessa forma. É o que é o capitão do mato. Era aquele negro que, subornado, digamos assim, pelo dono, pelo seu proprietário, era assim, que nós tratávamos irmãos nossos, infelizmente, nesse absurdo que foi a escravidão, essa coisa horrorosa, mas era aquele que, subornado pelo seu dono, perseguia, castigava, açoitava os irmãos, né, naquele caso, escravos, negros. E nada justifica, como foi dito, a forma que foi dito. O Ciro Gomes é um homem extremamente inteligente, um político extremamente inteligente, na minha visão. E por isso que ele merece uma atenção. Na minha opinião, uma campanha eleitoral atrapalhadíssima do Ciro Gomes. E na sua também. Se você é cirista, não adianta vir com grosseria aqui, porque eu gosto do Ciro Gomes. E porque você concorda também, o homem sai de 13% para 1, pouco por cento. Não tem lógica isso. Ciro não é como Lula falou, né? O Ciro não é 1 e pouco por cento, 2% de votos. O Ciro não é isso, ele é muito maior do que isso. Acho que quando foi ministro da Economia do Itamar Franco, foi um excelente ministro da Economia e poderia estar aí certamente contribuindo, até com críticas, porque você não contribui só participando do governo, você contribui com críticas também. Poderia estar aí contribuindo com críticas, como contribuiu com críticas em relação ao Paulo Guedes no governo Bolsonaro, poderia estar contribuindo com críticas agora no governo Lula em relação ao Haddad, né, que agora é ministro da Economia. Enfim, depois dessa posição atrapalhada do Ciro, ele sumiu, né? Ou ele realmente está se afastando da vida pública, aí está justificado o sumiço dele, digamos assim, está se afastando da vida pública definitivamente, ele até andou dizendo isso, mas político fala isso, depois não cumpre, não dá para cumprir, enfim. Ou é estranho esse sumiço. Nós tivemos ataques à democracia como nunca tivemos, diretos, tentativa de golpe mesmo. Nas outras que tivemos durante o governo Bolsonaro, naquele 7 de setembro, o Ciro se manifestou com palavras duríssimas e muitas vezes frases bem ditas, bem colocadas. Dessa vez ele simplesmente sumiu, tem o direito de descansar, tem o direito de gastar o dinheiro dele com viagem, com o que ele queira, não é nada disso que eu estou falando. Mas é estranho um político, uma liderança, mesmo com 1 e pouco por cento dos votos, sumir no momento em que o Brasil realmente teve tentativas claras de golpe. No caso, estou falando do último dia 8 de janeiro, mas antes ele até se manifestou, porque era candidato, estava no meio, se manifestou. Dessa vez foi um silêncio sepulcral, assim, um silêncio inexplicável. Para mim, inaceitável. Você gosta do Ciro, é eleitor do Ciro, acha que o Ciro é uma opção ainda para o Brasil? Comente aí, deixe seu comentário.
inexplicável o sumiço de Ciro Gomes e inexplicável, tão quanto inexplicável, na minha opinião, a comparação dele direta entre Lula e Bolsonaro na campanha, né? Imaginando que o antipetismo e o antibolsonarismo era o que existia de mais forte, talvez impulsionado ali pelo João Santana, que foi contratado pelo PDT para ser o marqueteiro da campanha, tomou decisões absolutamente equivocadas, tratando no mesmo tom o Lula e o Bolsonaro, que a gente sabe que são pessoas absolutamente diferentes, né? Então essa dureza rendeu ao Ciro Gomes raiva de uma direita que jamais o apoiaria e raiva de uma esquerda, justamente a esquerda que, vamos dizer, imagina no PT, que agora fez aniversário, é um grande partido, mesmo quem é contra tem que admitir, né, como o metalúrgico sai de Garanhuns, sai do interior de Pernambuco, aqui do meu estado, vai a São Paulo e vira presidente da República 3 vezes eleito pelo povo. Em nenhum momento Lula sequer deu insinuações de que gostaria de continuar que não fosse pela eleição. Ao contrário, ele teria até direito, foi oferecido a ele, enquanto no segundo mandato, com 87% de aprovação de bom e ótimo, foi oferecido a ele um terceiro mandato, mexer na Constituição através dos caminhos legais, deputados, senadores, votação. Um terceiro mandato ele não quis, achou que era o momento de se retirar, talvez até tenha imaginado voltar depois de um governo de Dilma, mas a Dilma quis ser candidata, ele fala isso, ele já falou isso, Lula. Enfim, muito triste o Ciro Gomes, na minha opinião, um político importante, de ideias excelentes, trabalhou com Lula, foi ministro da integração de Lula, foi ministro de Itamar Franco, né? Triste o político sumir dessa forma em momentos tão importantes da nação. Se é o caminho para continuar na política, em termos de cargos majoritários, eu acho que o Ciro Gomes assinou, só pelas atitudes nas eleições, não, em igualar ali o Lula e o Bolsonaro, não, mas na atitude das eleições, no sumiço público, que ele poderia estar falando, está nas redes sociais, está ativo, está dando entrevista, dando a opinião dele. Ele é um homem credenciado para isso. Claramente é um homem credenciado para isso. Mas infelizmente sumiu. Que os ciristas digam aí, deixem sua opinião, tá certo? Eu acho uma pena, porque eu acho um político interessantíssimo, um homem inteligentíssimo, principalmente na questão dos seus pensamentos, sobre todas as áreas, viu? O Ciro é um dos políticos que transita com inteligência e com sabedoria por todas as áreas praticamente de importância de um governo. Não nas áreas que defendia o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não falava sobre nada, era só esse negócio de mamadeira de piroca e igreja evangélica e dar desconto para quem comprava jet ski. Quando eu vi essa atitude do Bolsonaro, eu digo, meu Deus, o país desse jeito, o cara vai tirar imposto para quem compra jet ski, tem que aumentar o imposto para quem compra jet ski. Um produto de luxo, sem necessidade nenhuma, a não ser o luxo. Todo mundo, quem tem direito, tem dinheiro, né, tem direito de comprar um jet ski. Agora, que paga mais imposto. Não, o Bolsonaro reduziu, o Lula já voltou o imposto para o que era antes. Bom, fica aí, até se alguém aí tem contato com o Ciro, façam contato com ele, eu me sinto até no direito de falar, votei nele, como eu disse no primeiro turno, nas eleições de 2018, quando ele teve belos 13%, 14%, terceiro lugar, com força, saiu com uma liderança importante, mas simplesmente abriu mão de sua importância na vida pública, talvez seguramente ficou muito sentido com a questão do menos de 2% nas eleições, ele não imaginava isso. Durante todas as pesquisas ali, ele tinha 9, chegou a 10, voltou para 8, 7, mas ficou ali, seria terceiro colocado, e de repente a Simone Tebet, né, que hoje é ministra do Lula, cresceu justamente mostrando que não, ali não existia, Ciro. Se alguém lhe passar alguma orientação, se você ouve canais pequenos, não creio que ouça, mas que veja, mas eu gosto muito de você, votei em você, acho você um dos homens mais inteligentes do Brasil, mas aquilo foi um erro crasso, um erro gigante nas eleições, alinhar o Lula ao Bolsonaro, né? Nem em questão de corrupção havia como fazer isso, né? Porque o Ciro denunciava corrupções no governo Bolsonaro. Enfim, é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. Não esquece de participar aqui dos vídeos, tentar fazer junto comigo o canal crescer. A gente aqui não vai ameaçar, não vai ofender absolutamente ninguém, tá bom? Um abraço, tchau.